Você já percebeu como uma dor silenciosa consegue parar toda a nossa vida? Não é algo visível, mas nos tira a energia, a alegria e a vontade de levantar da cama. Quantas pessoas seguem funcionando por fora, mas estão de cama por dentro? E quando isso acontece dentro de casa? Quando a enfermidade ou o cansaço ou a sobrecarga atingem justamente quem sempre cuidou de todos? Quem sustenta a casa quando quem sempre a sustentou está caído? Nós estamos seguindo aqui no programa Está Escrito a série Jesus e as Mulheres. E hoje nós vamos olhar para um milagre simples, mas profundamente humano. Quando Jesus entra numa casa comum, encontra uma mulher anônima, vencida por uma febre, e com um gesto, ele muda tudo. Mais do que curar um corpo, ele restaura uma vida que foi levantada para servir. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, tudo bem? Eu espero que hoje, nesse momento, você esteja aí animado, animada, mas se você não tiver, não tem problema. É só você ficar aqui no programa, porque a gente vai falar sobre como Jesus pode mudar aí o seu contexto emocional, pode te colocar para cima, pode fazer com que você tenha aquilo que você sente falta já há um bastante tempo, que é disposição, vontade, saúde. Estamos aqui numa série muito especial no programa Está Escrito, Jesus e as Mulheres, e hoje a história que nós vamos relembrar dentro dos evangelhos, ela vai falar exatamente para você que está precisando, sabe? Você está cansada, as coisas estão meio atropeladas, o ano começou já muito agitado, tanta coisa para você resolver que você está assim, olha, eu quero paz, eu quero férias, eu quero sobreviver. Então hoje a minha conversa é com você, fica comigo que vai ser uma bênção que nós vamos estudar junto aqui no programa Está Escrito, tá joia? Mas também para te ajudar e muito a conhecer mais quais são os planos de Deus para a sua vida, para você um pouquinho mais profundo no seu estudo da Palavra de Deus, eu quero te oferecer aqui a revista Eu no Universo. Essa revista foi feita exatamente para te ajudar a compreender mais como Deus trabalha na sua história. O que Ele pode fazer? Se você está precisando de direcionamento espiritual, se você está sentindo meio perdido, essa revista, ela tem temas muito interessantes. Vou mencionar apenas alguns aqui, olha. Deus me ouve? Será que Deus te ouve de verdade? Como Ele te ouve? Como é que Ele responde? Tem um outro tema aqui, olha. Por que a igreja é importante? Você já não frequenta a igreja há muito tempo. E está pensando, não, tá tudo bem, tenho Jesus em casa, eu vou a Deus através da minha oração. Por que eu preciso de uma igreja? Ó, tem muita coisa boa aqui dentro dessa revista para abençoar você. Então você faz o seguinte, pega o telefone e liga agora mesmo para o número que está aparecendo aqui embaixo, 0 operadora 12 21 27 31 21. Muito bem, esse aqui é o nosso presente para você e se você já tem a revista, vai pegar, vai buscar, porque chegou o momento do quadro Responde aí, Pastor Vinícius. Pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Vamos lá, qual que é a pergunta de hoje, Vinícius? Pode colocar aí, então a pergunta está na tela. Pastor, muitas vezes me sinto desanimada e sem ver perspectiva nenhuma de futuro diante das dificuldades. Sinto um vazio dentro de mim. Como posso lutar contra esse sentimento? Essa é uma realidade de muitas pessoas, né? Cada vez mais a gente encontra o problema do estresse, da ansiedade. Então, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, minha querida telespectadora. Antes de eu te responder, eu quero te oferecer assim, um caminho muito prático. A Escola Bíblica da Novo Tempo, ela está preparada para caminhar com você nesse momento. Então, sabe o que você tem que fazer? Ligue agora mesmo para o número 0 operadora 12 21 27 31 21.
Ou se você preferir, é só você ligar, mandar uma mensagem no WhatsApp para o 12 98244 49. Sabe o que você vai fazer? Você vai ligar lá e vai dizer assim, escuta, olha, eu preciso de um direcionamento, eu quero aprender um pouco mais a lidar com as dificuldades da vida. Então, essa revista aqui, a Eu no Universo, vai mostrar para você que é possível você encontrar sentido, propósito e forças quando você já não consegue mais. Então liga, pede agora essa revista, ela vai ajudar muito você nessa caminhada, tá bom? Agora, indo aqui ao coração da sua pergunta, esse vazio aqui que você descreveu, ele não é uma fraqueza espiritual. Ele vai revelar algo muito mais profundo sobre quem nós somos. A Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes 3, o verso 11, que Deus colocou a eternidade dentro do coração do ser humano. Isso daqui significa que nós somos criados com um espaço dentro de nós que nada nesse mundo consegue preencher completamente. E quando a gente tenta preencher esse vazio com as nossas conquistas, com o entretenimento, com redes sociais, com as distrações, ou até mesmo com uma religiosidade sem um relacionamento com Deus, a frustração aumenta. A palavra de Deus ela é muito clara. O vazio da alma ele só pode ser preenchido quando o coração ele reencontra o seu Criador. E é exatamente isso que o Salmo 42, o verso 1 e o verso 2 vão nos ensinar. Olha o que diz aqui. Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. O desânimo que você sente pode ser, na verdade, um clamor da sua alma por sentido. Você procurando direção, a presença de Deus. Jesus falou diretamente para pessoas que eram cansadas, sobrecarregadas e sem perspectiva. E foi exatamente para esses que Jesus disse lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha só que interessante, ele não promete uma vida sem lutas, mas ele promete descanso interior, propósito, esperança. Então eu quero reforçar para você, procure ajuda espiritual saudável. Ligue agora mesmo e peça a sua revista Eu no Universo. Essa revista vai lhe ajudar a encontrar ânimo, coragem, direcionamento. É só ligar no número 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga, peça, nós vamos enviar para você no melhor endereço. Se você não quer ligar, manda uma mensagem no número 12 98244 4449. Quando você manda uma mensagem no WhatsApp, nós vamos responder e vamos enviar para você aqui essa revista, tá certo? Eu quero encerrar te lembrando de uma promessa de Deus fantástica que aparece aqui em Jeremias 29, o verso 11. Ele diz, porque eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então, se você hoje sente um vazio dentro da sua alma, não é o fim da sua história. Pode ser o recomeço, pode ser o reencontro com um propósito eterno. Peça agora mesmo, sem custo nenhum, a sua revista Eu no Universo. E quando você estudar profundamente essa revista, você vai entender quais são os planos de Deus para você. Muito bem, nós vamos seguir aqui com o tema de hoje, do nosso estudo Eu, Jesus e as Mulheres. Nós vamos ver aqui que Jesus, ele levanta as pessoas que estão cansadas. Você já sentiu aquele cansaço assim, ó? Ele não é só do corpo, você está cansado, mas é da alma também. Já sentiu isso? Já percebeu como às vezes o desânimo, ele chega sem pedir licença? E a vida parece que está perdendo o ritmo, você perdeu o sabor das coisas, a perspectiva. Agora há pouco a gente estava falando sobre esse vazio interior, né? Que muitas pessoas carregam. E talvez seja isso que você esteja vivendo agora. Mas a grande pergunta é, o que Jesus faz quando ele entra numa casa marcada pelo cansaço, pela dor silenciosa, pela fragilidade humana? Será que ele ignora? Será que ele passa direto? Ou será que ele transforma tudo? Hoje nós vamos seguir aqui com a série Jesus e as Mulheres. E nós vamos olhar para um milagre simples.
quase doméstico, mas que é profundamente revelador. Ele não vai acontecer numa praça, não vai ser um palco diante de multidões, ele acontece dentro de uma casa, com uma mulher anônima, a gente não sabe o nome dela, com alguém que não pediu nada, mas precisa de tudo. E se você perdeu algum episódio dessa série, eu quero lembrar para você que eles vão estar disponíveis no nosso canal no YouTube, @estaescrito_NT. Você pode assistir, está aparecendo aqui embaixo. Obrigado, viu, Vinícius? Está aqui embaixo, você pode acessar, você pode assistir, pode compartilhar, ser abençoado e também abençoar aqueles que precisam tanto, porque essa jornada aqui de encontros transformadores de Jesus vai mudar a sua história. E para você entender o que Deus quer nos ensinar hoje, nós vamos ouvir a palavra. O Evangelho de Marcos vai descrever esse encontro de uma forma simples, mas profunda. Olha só o que diz aqui Marcos, capítulo 1, o verso 31. Dá uma olhada aí no Evangelho de Marcos, capítulo 1, o verso 31. Diz assim, um resumo desse milagre. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a levantou. E a febre a deixou. E ela passou a servi-los. Não é apenas o registro de uma cura, é a história de uma mão que levanta, de uma vida restaurada dentro de casa, de um milagre que transforma cansaço em serviço. É sobre isso que a gente vai conversar agora. E a história começa, capítulo 1, verso 29, registrando uma febre que não apenas traz doença, mas paralisa a vida. Você já percebeu como, às vezes, a enfermidade ela não só atinge o corpo, mas ela também interrompe uma vida inteira? Não é apenas dor, é uma paralisação. Não é cansaço, é perda de função, perda de ritmo, de sentido, de propósito. Marcos descreve essa cena assim com poucas palavras, mas elas são carregadas de muito significado. A sogra de Simão estava de cama, com febre. É assim que ele descreve o verso 30. Se você olhar lá no mundo antigo, a febre não era um detalhe clínico, era uma ameaça real para a vida. Pensa assim, ó, lá não tinha analgésico, antibiótico, não tinha nenhum tipo de medicamento conforme a gente conhece hoje. Não tinha um lugar para você buscar uma cura segura. E a expressão diz aqui que ela estava de cama. Isso aqui indica mais do que desconforto, fala de incapacidade total. Ela precisava de todos os cuidados. Alguém que não consegue se levantar para viver o que sempre viveu. Isso aqui tem um peso histórico enorme. Naquele contexto, a mulher era o eixo funcional do lar. E uma mulher enferma significava uma casa desorganizada, a hospitalidade interrompida, a rotina quebrada, a vida suspensa. A febre dela não afeta só o corpo, afeta a casa inteira. Pensa um pouco aqui comigo, como essa situação é ainda muito comum hoje. Porque há dores que começam aqui no físico, mas elas acabam paralisando a nossa identidade. A pessoa deixa de perceber como alguém necessário pode ser útil na vida de outra pessoa e começa a se sentir um peso. Você se sente assim hoje, por acaso? Não é questão de um valor apenas, é a questão de um problema. Talvez você esteja se sentindo assim. Você não deixou de crer, você não abandonou Jesus, mas você está de cama. Você, por dentro, não tem mais força. Está vendo a vida acontecer para todos, mas você não está inserido nela. E é exatamente nesse ponto que o milagre começa a ser preparado. A graça, ela se aproxima. Já percebeu como em alguns momentos da vida a gente não tem força nem mesmo para pedir ajuda? Não é orgulho, não é também falta de fé, é esgotamento. Há dores que deixam aquele que sofre sem palavras, sem movimento, sem iniciativa. Talvez a pergunta mais honesta nesse momento seja a seguinte, olha, o que acontece quando eu não consigo ir até Jesus? Será que Ele ainda vem na minha direção?
Marcos ele vai continuar a história com uma frase curta, mas carregada de significado. Olha só o que ele diz aqui no verso 31. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a levantou. Olha só que coisa interessante. Perceba o que o texto não diz. O texto não diz que ela pediu ajuda. Não diz assim que ela fez uma oração, Jesus, me ajuda, não. Ela também não levanta a mão. Ela não se move. Toda a ação aqui da história, do texto, desse milagre, ela parte de Jesus. E isso aqui não é um detalhe narrativo, é a teologia aqui em movimento. O evangelista, ele está construindo a cena de uma forma intencional. É Jesus que entra na casa, é Jesus que se aproxima da cama. Percebe quem é que está agindo? Nada acontece à distância. Nada aqui é automático, nada aqui é impessoal. A graça aqui, ela tem corpo, a graça tem gesto, ela se manifesta, a graça tem proximidade. No mundo antigo, tocar em alguém enfermo envolvia um risco imenso, não só um risco social, mas também religioso e ritual. Mas Jesus, ele não cura mantendo distância. Ele se aproxima justamente do lugar da fragilidade. E isso aqui, olha, revela algo essencial sobre Deus. A graça não espera força. A graça não exige desempenho. A graça não depende de uma fé que é bem articulada. Ela chega quando a pessoa está caída. É assim que você se encontra? Entenda que isso daqui é extremamente libertador. Porque talvez hoje você esteja assim, sem palavras certas, sem uma fé organizada, sem energia para você levantar a mão e responder, olha, eu aceito. O texto aqui vai nos ensinar algo muito profundo. Jesus não espera você se mover para ele agir. Ele sabe exatamente onde você está e ele vai até você. Antes de levantar alguém, Jesus se aproxima. E quando a graça chega tão perto assim, as coisas não permanecem como elas são, cercadas de dor, de sofrimento, de angústia, de solidão. Quando o milagre acontece, a febre, ela sai e a vida se realinha. Você já percebeu que existem coisas na vida que não nos derrubam de uma vez? Pelo contrário, elas vão nos consumindo aos poucos. Elas não nos matam, mas elas nos cansam, tiram a vitalidade. Elas não nos param completamente, mas elas nos tiram do eixo. E Marcos vai dizer algo aqui impressionante, com uma simplicidade extrema. Ele diz assim, e a febre a deixou imediatamente. Olha só que coisa, essa palavra aqui, imediatamente, não está ali por acaso. No texto original, o verbo ele indica assim, ó, uma cessação, uma terminação instantânea. Não há uma recuperação gradual. E ela foi se recuperando, não. Não há uma convalescença narrada, não. Não há aqui medo de uma recaída. Quando Jesus age, a febre não diminui, ela simplesmente sai. E aqui entra uma leitura ainda mais profunda do texto. Na linguagem bíblica, a febre vai representar mais do que uma temperatura elevada. Ela vai simbolizar aquilo que consome a sua energia, aquilo que desorganiza a vida, aquilo que impede o descanso. É aquele estado constante de tensão, de esgotamento, de viver sempre no limite. Você consegue entender? Por isso, quando a febre sai, não é apenas o corpo que melhora, é a vida agora que se realinha. O milagre não acontece só no organismo, ele acontece na ordem das coisas. Jesus não tira apenas o sintoma, ele restaura as condições de vida. Se você entender isso dentro da perspectiva dessa história, isso vai mudar a forma como nós vemos a nossa própria história. Porque talvez a sua febre hoje não seja física, talvez não seja ansiedade, talvez seja culpa, talvez seja excesso de responsabilidade, talvez seja uma dor
que não foi resolvida, as coisas que aquecem demais o coração, que roubam a paz e fazem você viver cansado, mesmo quando você está descansando. O texto aqui vai nos ensinar algo que é muito precioso. Quando Jesus age, a vida volta ao eixo. As coisas não apenas melhoram, a nossa vida se reorganiza, a febre sai, o caos vai perder forças e o que você observa que estava fora de lugar começa agora a se alinhar novamente. Mas para aqui? Não. Tem algo melhor depois do milagre. E o que vem depois do milagre? Qual será o milagre depois do milagre? O milagre que Jesus realiza não é um fim em si mesmo. E se o milagre não é um fim em si mesmo, ele tem um propósito maior? Claro que ele tem. E dentro dessa história, qual é o propósito? Jesus levanta aquela mulher, não só para ela se sentir curada, mas para que ela volte a ter condições de servir. E é aqui que a história atinge o seu ponto mais alto. Marcos não termina dizendo que a febre saiu. Ele vai dizer algo muito mais profundo. Diz assim, e ela se levantou, e ele vai descrever no verso 31, e passou a servi-los. Esse verbo aqui, se levantou, ele vai ser muito decisivo, porque dentro da linguagem bíblica, ele não vai falar apenas de uma postura física, é um verbo de restauração, de uma nova condição, de uma retomada da vida. E é a mesma linguagem que vai ser usada para falar da ressurreição dos mortos. Veja, essa mulher não está apenas melhorando, ela está retomando o lugar que a febre havia roubado da sua existência. E é aqui que nós precisamos fazer uma correção teológica que vai ser essencial. Esse texto aqui, ele não está ensinando uma submissão doméstica. Ah, porque ela foi curada, agora ela tem a obrigação de servir. Não. O serviço aqui não é imposição. Sabe o que ele é? Ele é resposta, é gratidão, é sinal de que a vida voltou ao seu eixo. Ela serve outra vez porque ela está inteira. E quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, o mesmo relato, isso aqui ainda fica melhor. Lucas vai registrar que mulheres curadas por Jesus, elas passaram a segui-lo. Ele vai dizer, o evangelista Lucas, que essas mulheres passaram a sustentar o ministério de Jesus, elas participaram ativamente na missão. Lucas capítulo 8, você tem os primeiros versos, de 1 a 3, por exemplo. Ou seja, quem é tocado por Jesus não volta ao mesmo lugar de antes. Agora o serviço se torna a expressão de vida plena. E o impacto aqui não vai ficar restrito ao quarto. Marcos diz que logo depois, olha só que interessante, ao cair da tarde, trouxeram-lhe todos os enfermos. Olha que coisa sensacional. Um milagre silencioso dentro de casa se transforma agora em um testemunho público. Jesus não entra na nossa casa apenas para tirar a nossa febre. Jesus entrou naquela casa para que aquela mulher tivesse outra vez vida, propósito, sentido. E quando isso acontece, os outros que estão ao nosso redor, eles passam a perceber que também podem ser levantados. Esse é o grande milagre que Jesus pode fazer hoje, inclusive para você. Talvez hoje você esteja sentado, se vendo dentro dessa história, deitado, não como alguém em pé, forte, produtivo, mas como alguém que está de cama por dentro, cansado, desanimado, sem forças para você pedir ajuda. A boa notícia no Evangelho é essa. Jesus entra na casa. Ele não vai ficar do lado de fora esperando você, quem sabe, melhorar. Ele vai entrar onde a vida não parou. Nós vimos que Jesus se aproxima. E quando você não consegue ir até Ele, Ele vem até você. Quando faltam palavras, sobra graça. Nós vimos também que quando Ele chega, a febre e a doença saem.
aquilo que estava roubando a sua energia, tirando o seu descanso, desorganizando a sua vida, não resiste ao toque de Cristo. Quando Jesus age, a vida volta ao eixo. Então acontece algo muito decisivo. Ele te levanta. Não apenas para você existir, mas para você viver com sentido, para você servir, para você retomar a sua missão. Agora, a pergunta não é apenas o que Jesus fez naquela casa. A pergunta é, você permite que Ele faça isso hoje na sua vida? O que é que está te mantendo de cama? Que febre tem aquecido demais o seu coração? O que precisa ser deixado para que você volte a se levantar? Jesus ainda continua entrando nas casas de pessoas que estão de cama. Ele continua se aproximando dos cansados. Ele continua levantando pessoas. E se Jesus não estiver interessado apenas em aliviar aquilo que dói, mas em transformar completamente a maneira como você vive. E se Ele não quiser só tirar a febre que te consome, mas devolver a vida que você parou de viver, o propósito que ficou esquecido e o sentido que o cansaço roubou. A pergunta não é se Jesus pode fazer isso. Ele já provou que pode. A pergunta é, você vai abrir a casa do seu coração hoje e permitir que Ele entre e te levante? A decisão agora é sua. Abrir a casa. Confiar de coração, pedindo que Ele te levante. Porque quando Jesus entra, a febre sai, a vida se realinha e o propósito retorna. Hoje pode ser o dia do seu recomeço. Deixe Jesus entrar. E quando Ele entra, o milagre não fica restrito à sua casa. Toda a bênção de Deus é para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Você viu como que a história terminou? Trouxeram muitos enfermos para que Jesus curasse. Deus vai usar você, acredite em mim, para abençoar outras pessoas. Você não faz ideia do que Ele pode fazer por você quando Ele te levanta e te retoma, ou melhor, Ele faz com que você retome a vida normal. A partir de hoje, desse momento, Deus quer entrar na sua casa e te levantar. Essa não é uma história antiga, é uma promessa para o presente da sua vida. Essa é a mudança que Ele pode fazer agora. O que está acontecendo aí que te impede de se levantar? O que faz você desejar ainda ficar de cama? Ele pode e Ele vai fazer isso agora, se você permitir. Veja, Jesus está se aproximando. Ele te colocou aqui na frente da TV Novo Tempo para você tomar essa decisão. Você aceita? Então ore comigo. Senhor, diante dessa realidade, nós pedimos para que o Senhor nos tome pela mão, nos levante e nos devolva a beleza da vida. Quero entregar mais uma vez esta amiga que está cansada, este amigo que está sofrendo, que nesse instante a tua bênção seja real na vida deles e que eles sirvam ao Senhor e àqueles que precisam, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O programa está chegando ao final, mas eu queria te lembrar que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.